Mas eu espero que Deus pegue você aqui hoje. Estende a mão para cá, me abençoa. Libera uma palavra aí de bênção para a minha vida, irmão. Oh, Jesus, aleluia. Abençoa teu servo, Jesus. Fala, irmão. Isso, gente. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado pela tua santidade, pela tua presença. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, Sim. tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja um louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Amém, irmãos. Nós está conosco também na nossa turma, na nossa equipe, não é quadrilha não, é turma. Amém. O Washington, esse abençoado que é missionário na Alemanha. Louvado seja Deus. Irmão, o Washington é um guerreiro, dança com a... Levanta aí a bandeira. Levanta uma bandeira colorida que todo mundo pensa que ela faz parte do movimento, mas não é, tá, irmão? É só para enganar o Satanás. Glória a Deus. Fica tranquilo, né? O Washington solteiro, precisando casar, né, meu filho? Ei, glória a Deus. Você é dono de uma fortuna, irmão. Na eternidade, né? O cara vê o cara solteiro, bonito, né? Bonito, irmão. Bonito não, arrumado, dançando com a bandeira colorida, o cabecinho. Rapaz, que estranho, não é? Não é estranho? Eu digo, não é estranho, irmão. É porque o que era para ser normal é que ficou estranho. E o que era para ser estranho é que se tornou normal. Washington é um missionário precioso, fala vários idiomas, aleluia, missionário na Alemanha, é um servo guerreiro, amém, um guerreiro, glória a Deus, aleluia, solteiro, não esqueça, aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Irmão, eu estou com uma palavra aqui, na realidade, era para ser uma reunião de pastores e líderes, não é? Mas daí veio uns irmãos metidos e vieram também, então... Eu vou pregar para pastor e líder. Se não servir para você, você diz, ó, pastor, é para você essa palavra. Glória a Deus, não é? E esse papo, o pastor Luiz hoje vai bater. Não, irmão, não se bate no pai na frente dos filhos. Amém? O negócio não é bater, não. É que Deus ofende a mente para revelar o nosso coração. A palavra de Deus, ela não volta vazia não, irmão, ela fere. Mas fique tranquilo, Ele faz a ferida, mas Ele mesmo sara, né? E a escolha de Jesus nos deixou sem escolha. Eu não tenho mais direito de escolher. Se eu ainda tenho direito de escolher, é porque eu ainda não fui escolhido, irmão.
A escolha de Jesus sem escolha me deixou. É isso que eu tenho entendido. A escolha de Jesus sem escolha me deixou. Se eu ainda estou brigando pelos meus direitos, eu não entendi meus deveres. Você cumprir os seus deveres, alguém vai praticar os seus direitos. Com certeza, você pode ter certeza disso. E o padrão que a gente ergue para julgar os outros é o padrão que nós seremos julgados. À medida que você medir, você vai ser medido. Então é muito bom você exercer misericórdia. Por quê? Porque ninguém, irmão, conhece misericórdia até que precise dela. Ninguém. Então é bom a gente exercer misericórdia agora, porque se um dia a gente precisar dela, a gente vai exercer e vai receber misericórdia. Talvez essa seja aquela palavra que Jesus disse: o homem tem que negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Negar a si mesmo, o que é? É me autoavaliar se eu estou fazendo o que eu estou fazendo somente por exibição, ou se eu estou realmente seguindo o modelo de Cristo, né? A gente trabalha com mídia lá em Santa Catarina, e eu acabei de fazer agora uma entrevista para os irmãos da Christian Life. Quem já acessou a Christian Life aí, irmão? Acesse lá, vai ser bênção de Deus, viu? Christian Life. Tá na plataforma? Tá na Google. Acesse lá, Christian Life, para você seguir. Tem um monte de coisa boa lá. Eu acabei de dar uma entrevista para os irmãos. Nós também trabalhamos com mídia, né? E tem um detalhe. A mídia, ou você faz para mostrar, ou você mostra o que faz. Se você faz só para mostrar, você tem uma intenção de exibir. Se você mostra o que faz, você quer deixar um modelo para os outros seguirem, um modelo correto. Isso é uma linha muito fina, e a gente tem que tomar conta das linhas finas do Evangelho. Porque ou eu faço para mostrar, ou eu mostro o que eu faço. Eu não posso deixar de mostrar, porque eu estou ali trabalhando para deixar um modelo. Eu estou todo dia na internet. Eu não sou um produto da internet, não é? Mas por quê? Eu uso esse material. Não, pastor, mas tem que cuidar com a internet, porque a internet é do diabo. Não, irmão. Caim não tinha smartphone e matou seu irmão. O problema não é a internet, é de como você usa ela. O problema não são os equipamentos, são como você usa ele. Para quem você dá glória quando você está usando ele. Não? Se eu perguntasse aqui para você hoje, o que é mais espiritual? É ser pastor ou ser empresário? Aí tem gente que vai dizer, é ser pastor, porque pastor é de igreja, empresário é de empresa. Aí eu te pergunto, quem te deu essa empresa? Foi Deus. Se foi Deus que deu, isso se torna espiritual, porque tudo que Deus dá é espiritual. Veja bem, tem empresário que foi Deus que deu a empresa, e tem pastor que não foi Deus que deu a igreja. E como é que faz? O que torna espiritual algo na sua mão é quem deu para você fazer. A fonte que você bebe. Quais são as fontes que alimentam isso? Você vai manifestar aquilo que você se alimenta, né? Por isso que Jesus disse, quem de mim se alimenta, por mim viverá. E tem gente que diz, não, mas empresário não, pastor, porque dinheiro é do diabo. Não, irmão, o dinheiro não é do diabo. Quer ver o diabo? Fica sem dinheiro para você ver. Você vê o diabo em 10 segundos. O diabo não é dono nem do inferno. Deus teve que fazer o inferno para botar ele, porque ele não é dono de nada, irmãos. O diabo só tem o espaço que Deus dá ou que você permite. E sacerdócio é isso, é ocupar os lugares vazios. Agora eu e você, como pastores, líderes, ministros do Senhor, porque todo mundo aqui é líder, porque você tem que liderar pelo menos as suas decisões, né? Agora, se nós acharmos que tudo de ruim que acontece na nossa vida é o diabo, a gente vai achar que precisa de libertação e não de arrependimento. E às vezes a gente precisa de arrependimento, não é de libertação. Porque o arrependimento nos liberta e nos libera, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Libertação é uma coisa, liberdade é outra. Tem gente que já foi liberto, mas não tem liberdade. Porque liberdade não é fazer o que eu quero.
Liberdade é eu ter poder de escolha e escolher por Cristo. E liberdade, se eu achar que é fazer o que eu quero, daqui a pouco eu posso me tornar escravo da minha própria vontade. Eu escolhi tanto o que eu quero que agora eu estou dependente daquilo que eu quero. Deus não dá uma coisa para você fazer, irmãos, que seja maior que você. Não deixa a igreja crescer mais que você, não deixa a empresa crescer mais que você, senão você vai trabalhar para isso. Amém? Não pode ter nada entre você e Deus. Entre você e Deus não pode ter nada. Quando o Senhor mandou Moisés fazer a arca, ele disse: olha, dentro da arca você põe o testemunho que eu vou te dar, mas em cima da arca, no meio dos 2 querubins, ali eu virei e falarei contigo. Ou seja, a palavra estava dentro, mas a voz estava em cima da arca. Deus disse: aqui eu venho falar com você. E na fala de Deus não pode ter nada entre você e ele. Amém? Os 2 querubins estavam ali para guardar o lugar vazio. Por isso que quando Deus tira Adão do jardim, ele coloca 2 querubins na porta. Para quê? Para guardar o jardim vazio. O jardim está esperando a igreja. Em nome de Jesus. Então eu estou com essa palavra no meu coração, eu vou pregar para pastor, irmão. Entendendo que todo profético da nossa vida, da nossa igreja, do nosso ministério, daquilo que nós estamos fazendo para Cristo, é escatológico. Eu não trabalho para a igreja crescer, irmão. Eu trabalho para proteger, porque ela vai crescer, não tem como dar errado. Não tem como. Você pega uma criança dessa, você não precisa dizer para ela: cresça, cresça, cresça. É só alimentar bem. Ela vai crescer. Eu disse: alimenta bem. Porque você pode comer todo dia e não se alimentar bem. Você pode comer todo dia, se alimentar e não se nutrir. Daqui a 10 anos você vai ter que ir no médico por causa daquilo que você comeu. Você se alimentou, mas não se nutriu. Por isso, nem tudo que te alimenta na igreja te nutre. O que te nutre é aquilo que te deixa mais parecido com Cristo. Aquilo que deixa você mais igual a Cristo. Então, o segredo não é o que eu estou fazendo, é o que eu estou me tornando por aquilo que eu estou fazendo. Porque se o que eu estou fazendo não me deixa mais parecido com Cristo, o que eu estou fazendo pode não ser de Cristo. Se o que eu estou fazendo eu não acho base bíblica para fazer, talvez não tenha sido Deus que me mandou fazer. Talvez seja fruto da minha ambição, fruto da minha própria vontade. E eu preciso analisar se o que eu estou fazendo é da vontade de Deus. Porque o meu propósito é cruz. Jesus fazia um milagre, depois você lê João capítulo 6, versículo 14 e 15. Jesus fazia um milagre, na hora ele já queria coroar ele rei. Jesus acabou de fazer o milagre, já queria coroar ele rei. Mas ele fugia. Porque o propósito dele era a cruz, não era o trono. O povo não pode botar ninguém no trono. Quem bota alguém no trono é Deus. Amém, irmãos? Então o propósito dele era a cruz. Depois de fazer um milagre, as pessoas queriam colocar no trono. E nem sempre é Deus que quer te colocar no trono. E nem sempre é o diabo que quer te levar para a cruz. Quem te leva para a cruz é Deus. Não existe evangelho sem cruz. Eu e você precisamos morrer ali. E se nós sabemos disso, nós vamos morrer legal. Nós vamos morrer em paz. Amém? Então todo profético deve ser escatológico. Tudo que é profético na Bíblia tem que apontar para a volta de Cristo. Pastor, mas e eu? E eu que eu não sei fazer nada. Eu não sei fazer nada. Talvez você olhe para você não acha capacidade em você. Irmãos, tem um texto na Bíblia que eu amo demais, que tem muito a ver comigo. Eu sou um cara improvável que deu certo. Ou sei lá que está dando certo. Sei lá se vai dar certo mesmo. Mas eu sou um cara improvável, que eu tinha tudo para dar errado. Eu e a minha casa. E Deus botou a mão na gente. Deus não te chama Deus não te chama porque você é. Deus só chama os que não, para confundir os que. Só que depois que Deus chama, a gente quer ser. Se a gente continuar não sendo, continua sendo chamado. Mas a gente quer ser. Ele só chama os que não são, para confundir aqueles que são. Então eu acho que é Eclesiastes capítulo 9, versículo 11, que diz assim, ó:
Eu vi uma coisa debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas o tempo e a sorte acontecem a todos. Não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem dos prudentes o favor, nem dos inteligentes a riqueza, mas o tempo e a sorte ocorre a todos. Amém, irmãos? Quem sabe é você. Hoje eu estava falando com os irmãos ali da TV. Leva tempo para Deus fazer de repente. Ele vai treinando você, treinando para de repente. Aquilo que você esperou 15 anos, 20 anos, aquilo que você achava que aconteceria quando você era jovem, Deus diz: meu Deus, é agora. Pum, de repente. De repente, porque Deus não vive no passado, nem no presente, nem no futuro. Ele vive no estado do ser. Deus é. E se Ele é, amém, quem vive no tempo sou eu. De repente Deus pode virar uma chave. E tudo aquilo que você achava que não podia acontecer, veio, irmãos. Por isso, irmãos, nós não somos produtos da nossa performance. Eu não sou um guru da internet, onde a minha live é o caminho, o meu livro é a verdade, o meu curso é a vida. Não, eu só sou alguém que usa a plataforma para expor aquilo que Deus colocou dentro da gente. Que eu não consigo ficar em casa, eu não consigo ficar com isso tudo aqui dentro e ficar assistindo televisão. Não dá, irmão. Eu tenho que botar para fora. Apocalipse capítulo 10, versículo 9, 10, 11. Quando João está na ilha de Pátimo, a Bíblia diz assim, João diz assim: então o anjo se apresentou a mim, e foi-me dado um rolo, e ele disse: abra a boca. E eu comi. Quando eu comi aquele livro, na minha boca era doce, mas quando chegou no meu ventre, amargou. A palavra de Deus é assim, irmão. Quando você recebe uma revelação, uau, que maravilhoso. Mas quando aquilo cai dentro de você, começa a gerar angústia dentro de você. E o que é que você faz? Ele perguntou para o anjo: o que é que eu faço? O anjo disse: convém que tu profetizes de novo. Então hoje eu estou com uma carga para liberar aqui. Hoje eu vou deitar e vou dormir. Quem não vai dormir é você, porque eu vou liberar aqui e vou embora. Glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia comigo, meu filho. E vamos começar por onde? Gênesis capítulo 13. Lanço no fogo, eu não tenho medo. Este é o meu lugar. Me lanço no fogo, eu não tenho medo. Este é o meu lugar. Sim, Senhor. Gênesis capítulo 13 diz assim: saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló estava com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanho, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra. Disse, pois, Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te aparte de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era todo bem regado antes do Senhor. Olha, preste atenção. Ele viu que a campina era boa e bem regada antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor era, toda como a terra do Egito, como quem vai para Zoar.
Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades das campinas. E ele ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram homens maus, grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão depois que Ló se apartou dele: ergue agora os teus olhos e olha para o oriente, e para o norte, para o sul, para o ocidente, porque toda a terra que tu vês eu hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Toda a terra que tu vês eu hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será contada também a tua descendência. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Então Abraão mudou as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão juntos a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Aleluia! Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Irmãos, eu tenho 56 anos e a minha vida hoje tem sido dedicada aos pastores e líderes. Viajado o Brasil, chegamos em casa na segunda-feira à noite, na quarta-feira eu já estou em Vitória do Espírito Santo. Final de semana, ó, capixaba aí. Domingo já estamos em casa no culto do Mevan. Na outra semana começa a convenção do ministério. As pessoas perguntam assim: pastor, posso fazer 2 perguntas? As 2 perguntas que eu mais respondo na minha vida. Qual é o segredo? Eu sempre tenho 2 respostas. O segredo primeiro é não comer a semente. Pegou? Pegou, Leandro? É a semente aqui? Não coma a semente, porque Deus dá pão para o que come e dá semente para quem? Isso não está falando só de dinheiro. Está falando de vida. Porque você trabalha, não trabalha? E alguém paga pelo seu serviço, não paga? Quando você está dando o seu serviço para alguém, você não está dando o seu serviço, você está dando o seu tempo. E tempo é vida, porque aquele tempo você não vai viver mais. Então você está dando sua vida. Então quando alguém põe a mão no bolso para dar uma oferta, não é dinheiro que você está dando, é vida. Por isso, uma das causas que Deus vai julgar a sua igreja no mundo é como ela lidar com o seu dinheiro. Porque ela não está lidando com o dinheiro das pessoas, ela está lidando com a vida delas. Obrigado pelo seu amém tão espiritual, tão evangélico. Glória a Jesus. Então muitos ministérios se perdem, irmão, depois de ter colhido. Deus não dá pão para quem semeia, Ele dá pão para quem come. E semente para quem semeia. Deus não dá semente para quem come. O pão é para quem come e a semente é para quem semeia. Então as pessoas perguntam, eu sempre respondo 2 coisas. Primeiro, não coma a semente. Não coma a semente. A semente não é sua. Talvez vai passar recurso na sua mão, vai passar ministério nas suas mãos. Hoje eu tenho filhos espirituais que a igreja deles é maior do que a que eu sou pastor. Tem pessoas que a gente cobre e ministra, que eles são... Tem igrejas maiores do que a nossa, em Itajaí. Pessoas que começaram com a gente e saíram, disseram, pastor, Deus, vai meu filho, vai, é cadeira que você precisa, pega aqui. Pastor, você não tem medo de perder? Não, irmão. Só tem sentimento de perda quem tem sentimento de posse. Eu não tenho sentimento de posse, eu tenho sentimento de pertencimento. Eu pertenço a um corpo. Deus não me deu um ministério para ficar preso nele e dizendo é meu, é meu, é meu. Quem diz é meu são as crianças, não são os adultos. A criança que entra na casa da outra, pega um brinquedinho, sai correndo e diz que é meu. E o pai tem que abrir a mão dela assim, que o senhor não devolve. Nós temos que perder esse sentimento de posse. Jesus, quando chamou Pedro para apacentar as suas ovelhas, ele disse, Pedro, tu me ama, então apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas não é nossa. Nós não temos que ter sentimento de posse. Muitos oram para receber o poder de Deus e depois que recebem o poder de Deus, usam do seu próprio benefício. Então minhas respostas sempre foram 2. Eu não como a semente e eu não tenho sentimento de posse. Eu tenho sentimento de pertencimento. Eu pertenço a um corpo em movimento. Às vezes lá em Itajaí, o ministério não para de crescer, irmão. Vai pastor do Brasil inteiro para lá, para ouvir a gente. E eu viajo. Vai para a 3ª semana que eu estou fora da igreja. Aí as pessoas perguntam, você não tem medo
de alguém tomar o seu lugar? Eu digo, não, porque eu não tenho lugar. Eu não tenho lugar. Eu fui chamado para um corpo. E nem o chamado é meu, porque o chamado é dele. Foi ele que me chamou. É eu que sou do chamado, não é o chamado que é meu. Se eu achar que o chamado é meu, eu vou usar para mim. Então nada é meu aqui. Nem meus filhos são meus. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Às vezes eu estou viajando, o diabo diz, vou matar seu filho. Eu digo, não é meu. Você está falando com o cara errado, tem que falar com o pai dele. Nada é seu aqui. E por isso nada pode satisfazer você nessa terra. Por quê? Porque você não é daqui, meu irmão. Você não é daqui. Então desfrute da vida na terra. Desfrute da presença de Deus em tudo que você está fazendo. Veja Deus em cada detalhe. Aproveite, se divirta. Eu não estou na igreja para morrer. Deus não me deu uma igreja para dizer, que luta. A obra de Deus é uma guerra, é uma luta. Não, irmão. Olha a minha cara de luta. Sabe por que você cansa? Porque você está fazendo a sua obra, não a obra de Deus. A sua obra cansa, a obra de Deus não. E é bem provável que se você cansar, você vai perdendo o amor e vai esfriando na fé, que são os dois elementos fundamentais dos finais dos tempos. O esfriamento do amor e a perda da fé. Você multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfria. Irmãos, quando Deus fala, quando Jesus fala com a igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, lembra que eu tenho que pregar de Abraão depois, tá? Eu vou indo, eu vou esquecendo. Fala comigo, pastor Abraão, não esquece do Abraão. Apocalipse capítulo 2, quando o escritor de Apocalipse escreve, né? Jesus falando com João escreve na ilha de Pátimo, e ele está falando o quê? Está falando para a igreja de Éfeso, a igreja que era considerada a igreja do amor. E ele diz o que para ela? Tu és assim abençoada, tu és apostólica, conheça as tuas obras. Os outros podem conhecer a tua fama, mas eu conheço as tuas obras. E conheço isso. Tenho, porém contra ti, que tu deixaste, ele não diz perdeste, ele diz deixaste. Porque amor você não perde, você só perde Deus por causa do seu orgulho. Você não perde Deus, porque Deus não é inexistente, Ele existe. Amém? Ele deixou, é que a gente foi substituindo. E ele diz o que para a igreja de Éfeso? Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho. Obra e trabalho. Agora eu preciso discernir o que é obra e o que é trabalho, porque a palavra trabalho, a palavra obra vem da palavra avode, que é a mesma palavra para avodar, que é a mesma palavra para adoração. A palavra trabalho já é o contrário, ela vem da palavra tripalo, que significa tortura. Então ele está dizendo, eu conheço a tua adoração e a tua tortura. Em outras palavras, João está escrevendo em Apocalipse o seguinte, no original ele está escrevendo assim, eu te dei uma obra que era uma adoração para fazer e você fez disso uma tortura. Porque você aplicou a sua vontade em vez da minha no seu serviço. Por isso, irmãos, eu trabalho como pastor em Campinas, no Brasil, e também em Santa Catarina. Nós temos uma casa, uma chácara, só para cuidar de pastores que estão cansados, estão frustrados. E não tem nada, irmão, eles não têm nada. Tem uns que não têm nem pecado, eles só estão cansados. Por quê? Porque estão fazendo a sua própria obra. Irmão, quando um sacerdote entrava nos santos dos santos, não podia pingar uma gota de suor. Por isso que ele usava linho fino, para não pingar suor. Mas lágrima podia pingar. Porque não é transpiração, é inspiração. A obra de Deus não é feita por transpiração, é por inspiração. A obra de Deus para a sua vida não pode ser um tripalo, uma tortura. Amém? Se você está cansado da igreja, cansado da obra, cansado do púlpito, cansado de tudo, certamente não é obra de Deus que você está fazendo, porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Assim diz as Escrituras, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Aleluia, você tem que estar alegre fazendo as coisas para Deus. Talvez elas não vão sair como você queira. E na maioria das vezes, como é que eu sei que é a vontade de Deus? Porque na maioria das vezes, fazer a vontade de Deus implica em não fazer a sua. Amém? E nós temos que cuidar, porque o cansaço tira a gente do foco.
Irmão, quando Davi se perdeu em pecado, quem é que morreu? Urias. Porque quando um líder se perde, quem morre são os fiéis. Quem morre são a sua equipe fiel que está com você, ali dando a vida. Por isso é tão importante. É por isso que aquele que é muito dado, muito é exigido. E um líder, eu estou falando como líder também. Um líder que não consegue se arrepender e admitir que está errado, no caminho ele vai criando doutrinas para proteger os seus erros. Quando ele não se arrepende, a postura dele é criar doutrinas para cobrir o seu erro, para justificar a sua postura. Eu quero mais unção. Eu não sei quanto a você, eu quero mais. Minha oração tem sido: Senhor, me mata. Não me deixa meio vivo, não. Eu quero morrer. Eu quero que as pessoas olhem para mim, para o ministério, e vejam o Senhor, não vejam o Luiz Hermínio. O Luiz Hermínio não tem nada para dar. Luiz Hermínio era um cara bandido que aceitou Jesus no caminho e se tornou um pregador, que está tentando ser um bom marido para Iraci, está tentando ser um bom pai para os seus filhos, um bom avô para os seus netos, um bom avô, um bom amigo para os seus parceiros que acreditaram nele. Amém, irmãos? Então, é o nosso nível de renúncia que determina o nosso nível de unção. Deixa eu falar um pouquinho de Abraão. Se você ler Gênesis capítulo 11, versículo 31, está escrito assim: e Terá saiu de Ur dos Caldeus para ir a Canaã, mas chegando em Harã, habitou ali. Ou seja, Deus, ele só chamou Abraão porque o pai dele não entendeu. Porque a promessa já era para Terá, o pai de Abraão. Deus já estava empurrando Terá para ir para Canaã. Só que quando chega numa certa cidade, morre Harã. Harã era um dos filhos de Terá, que era pai de Ló. Ele morre ali. Ló enterra ele ali. Ou melhor, Terá enterra ele ali e fica chorando pelo filho. Bota o nome da cidade de Harã e aborta a missão. Qual era a missão? É sair de Ur dos Caldeus e ir para Canaã. Aí o pai abortou a missão. O pai abortou a missão, aí Deus chama o filho. Quem era o filho? Abraão. Ele diz o que para Abraão? Sai da casa do teu pai. Sai da tua parentela. Ele está dizendo o quê? Porque eles perderam a visão. Eles perderam o destino. Então deixa eu ser prático aqui. Pais que não dão destino perderão os filhos que têm propósitos. E aí quando alguém sai da nossa igreja, a gente diz: é um rebelado, é rebelde, é isso, é aquilo. Irmão, deixa eu te falar, como pastor de igreja, nem sempre o rebelde é o que sai, às vezes é o que fica. Porque Davi saiu da casa de Saul e Deus foi com ele. Se eu não estou dando destino para a próxima geração, esses meninos sentam na minha frente, eu não dou destino para eles, que autoridade eu tenho para segurá-los comigo? Deus é Deus de continuidade. Uma geração contará as maravilhas para outra geração. Se a geração do justo for abençoada, a sua descendência será poderosa. É um rio que corre, você não é uma represa, você é um rio. As coisas têm que passar por você e correr. Amém? Toda família é origem e destino. Por quê? Porque você nasceu numa família e sai dela para formar uma família. Toda família é origem e destino. Você nasce numa família e sai para montar outra família. E seus filhos que você cuida com tanto zelo, eles vão sair um dia da sua casa e vão começar outra família. E os filhos dele vão sair, porque essa é a ideia de Deus. Deixará o homem a sua casa, se unirá à sua esposa e se tornará uma só carne. Deixar, se unir e se tornar são processos de Deus para todo ser humano. Esse é o princípio do evangelho também. Deixará, se unirá
e se tornará. Amém? Deixar-se unir e se tornar. Deixar-se unir e se tornar. Então, eu estou lá, estou pastoreando a igreja. Quando alguém diz assim, pastor, esses dias faz uns 10 anos. Alguém entrou no meu gabinete e disse, pastor, eu vou sair da igreja. Eu disse, por quê? Porque eu não concordo com um monte de coisa aqui, está tudo errado. Eu digo, rapaz, sabe que eu também não concordo? Leva eu junto com você. Ele disse, o senhor está maluco? Eu digo, não, você não vai sair? Leva eu junto. Ele disse, mas o senhor é o pastor. Eu digo, então, você tem opção de não gostar. Eu não tenho. Eu tenho que suportar você. Você não consegue me suportar como pastor, mas eu tenho que suportar você como ovelha. Porque eu não tenho opção, você tem. Ele começou a dizer, né, pastor? Eu digo, Por que você não fica e ajuda a cuidar das coisas que você não concorda? Você acha que eu concordo com tudo aqui? Não concordo com tudo não, moço. Não concordo com você, por exemplo. Terminou nós dois abraçados, chorando, irmão. Está lá até hoje e não foi embora, não. Incomodando. E eles estão doidos para saber quem é. Eu não digo. Pastor, mas tem um cara lá na minha igreja que é terrível. Deixa eu te falar. As pessoas que você menos consegue transformar são as que mais transformam você. Elas estão deixando você perseverante, persistente, mais amoroso. Você já falou que ia matar umas 3 vezes e não matou ainda. Você já falou que ia enviar, vou mandar embora esse vagabundo, esse não sei o que, e até agora você não fez nada. Você acorda com raiva, vai dormir com raiva e acorda com alegria. E chega domingo, aquele irmão está lá, ei pastor, beleza? Tinha uma irmã lá na igreja, irmão. Tinha uma irmã lá na igreja que toda vez que eu repetia uma mensagem, ela me chamava e dizia assim, essa mensagem o senhor já pregou faz uns 12 anos, não faz? Eu digo, faz. Ela disse, eu sei, de vez em quando eu vejo, eu estou aqui desde o começo. Você já viu que quem está na igreja desde o começo acha que é dono dela? Ela não é, gente. Não é? E a irmã disse assim, pastor, o senhor repetiu essa mensagem hoje, faz 12 anos eu ouvi essa mensagem, está aqui anotado na minha Bíblia, mostrou a Bíblia para mim. Eu digo, Ela disse, eu percebo que o senhor de vez em quando repete uma mensagem, não repete? Eu digo, repito, sempre. Ela disse, pastor, por que o senhor repete a mensagem? Eu disse, porque a senhora repete o pecado. Se a senhora repete o pecado, eu tenho que repetir a mensagem. Se não repetir o pecado, eu tenho que repetir a mensagem. Eu não queria estar pregando isso. Eu queria estar dizendo, receba poder, receba glória. Você acha que eu queria estar aqui pregando? Eu queria estar ministrando, irmão. Esse é o meu trabalho. Mas a gente tem que repetir a mensagem, por quê? Porque o povo repete o pecado. Aí Abraão vai. Penso que é só os pastores que vão apoiar aqui hoje, Aleluia. Os apóstolos também. Irmãos, aí Deus tira Abraão da casa do seu pai Terá e diz, vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não disse assim, sai de Braga e vai para Lisboa. Ele não disse isso. Ele disse, vai e eu te mostrarei. Enquanto você não sai, Ele não mostra. Enquanto você não se movimenta, você não vê. Estou esperando Deus dar uma palavra. Ele já disse, sai. Ou Ele já disse, vai. Ou Ele já disse, vem. Ou Ele já disse, faz. Ou Ele já disse, não faz. Você está esperando mais o quê? Então, irmãos, Abraão sai. E ele vai para uma terra que eu te mostrarei. Daí daqui a pouco, se você ler Gênesis capítulo 12, estou com a minha Bíblia aberta aqui, Gênesis capítulo 12 e o versículo 6. Passou Abraão pela terra até o lugar que Siquém, até o carvalho de Manre. Nesse tempo estavam os cananeus da terra. Apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua semente darei esta terra. Abraão edificou ali um altar e o Senhor lhe aparecera. E dali passou para o monte do oriente de Betel e armou as suas tendas, ficando em Betel até o ocidente, e Ai ficava ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois continuou Abraão o seu caminho, seguindo sempre para o sul. Abraão sai de Harã.
sai de Ur dos Caldeus, vai para Harã. De Harã ele ouve Deus. De Harã ele vai para Canaã. Quando ele chega na terra de Canaã, o que é que tem na terra? Tem fome, irmão. Deus diz, vai para uma terra que mana leite e mana, mas tinha o que na terra? Fome, irmão. Abraão, como que? Então Deus não me trouxe para cá, porque eu chego aqui, tem fome. Deus disse que a terra mana leite e mana mel, e eu chego aqui, tem fome. Deixa eu te falar uma coisa, cristão. A terra não vai te dar nada, é você que tem que dar para a terra. O leite e o mel que Abraão esperava da terra estava nele. Depois você lê aí Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 11, está escrito assim: noiva minha, pomba minha, debaixo da tua língua tem leite e tem mel. O leite e o mel não está na terra que você plantou a igreja. O leite e o mel estão na igreja. E quando você chega na terra que você está, é você que libera leite e mel sobre aquela terra. Não é a terra que vai te dar leite e mel, é você que diz: terra, viva, terra, produza, terra, seja abençoada. A terra não vai te dar nada, ela só devolve o que você planta nela. Então não espere, pastor, Deus me levou para um lugar, mas lá é muito ruim. Não existem lugares ruins, existem lugares que não tem profetas, que estão profetizando sobre a terra. Há 20 anos atrás, a cidade que nós moramos e nascemos era a capital da AIDS do Brasil. Era a capital do tráfico internacional de drogas. Isso há 15, 20 anos atrás. Saía em rede nacional toda semana uma notícia da cidade ruim. Hoje ela está entre as 10 cidades, a cidade melhor para se morar no Brasil. Cidade de pequeno porte, de melhor localização, a melhor rentabilidade imobiliária. Está entre as 10 do Brasil, está em 7º lugar. Há 15 anos atrás era a capital internacional de tráfico de drogas. Pelo número de habitantes, era considerada uma cidade ruim. O que mudou? O que mudou foi a igreja, irmãos. Os pastores se uniram, do conselho de pastores começaram a se reunir. Pastor Lapa foi presidente de conselho, 3 gestões, 4 gestões. É muito tempo, Lapa. É tetra. Se juntavam os pastores para orar, para tomar um café da manhã. Amém? Se juntavam para ir numa rua orar, para ir orar pelos governantes. Sabe? Deus muda a cidade, irmão. Deus muda a cidade. A cidade não vai mudar você, é você que tem que mudar ela. O leite e o mel estão debaixo da tua língua. Abraão chegou na terra, tinha fome, o que é que ele faz? Ele foi para o Egito. Chegou no Egito, ele saiu do propósito. O problema é esse: quando você chega num lugar ruim, você pensa que não foi Deus que te enviou para lá. Sabe onde Eliseu começou? Ezequiel, no meio de um vale de ossos secos. Sabe como os discípulos começaram? Seguindo alguém que não tinha nem onde reclinar a cabeça. Eu e você precisamos entender o favor de Deus. Quando Deus envia alguém, irmão, se em Sodoma tivesse uma igreja com 10 membros justos, Deus não destruiria a cidade por amor aos 10. Então não é a presença do ímpio que destrói, é a ausência do justo. Amém, irmãos? Amém? Deus só precisa de um homem que diga: Senhor, eu compro a briga, me manda para lá. Eu vou lá, Senhor, eu vou lá fazer a tua obra. É lá que o Senhor me quer, eu vou. E me envie, Senhor. Me envie, me chama. Irmão, na multiplicação dos pães, tinha 5.000 pessoas para comer, 12 pessoas para servir e uma só para ofertar. Tinha 5.000 para comer, 12 para servir e uma para dar os pães e os peixes. Sabe o que eu aprendo aqui? Que a necessidade da maioria sempre se serviu da fé da minoria. Deus não precisa de muita gente, só precisa de alguém que creia. De um homem, de uma mulher que creia e diga: sou eu, Senhor. Sou eu, pode começar. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho sabedoria, eu não tenho muito para dar, mas o Senhor me chamar, eu vou. Se o Senhor quiser, eu vou. Não existe lugares difíceis, irmãos. Eu falo para você, eu já fui em mais de 50 nações pregar o evangelho. Eu já tive lugares que eu tive que sair correndo. Nós subimos num caminhão correndo e as pessoas jogando pedra na gente.
Eu já tive em lugares como a Índia, que os hindus queriam bater na gente. Nós já saímos fugidos, né, Lapa? Ei, Lapa, já saímos fugidos. Eu estava pregando em português, o tradutor traduzia para o inglês, do inglês para o hindi. Era 3 traduções. Aí a pessoa que nos levou disse: pastor, tem que parar, porque eles estão cercando aqui a vila. E pastor, eles pegam um pau e batem na gente mesmo. Eu digo: é? Eu digo: é. Eu digo: peraí que eu vou aprontar uma para esses crentes. Disse: vamos fechar os olhos, vamos orar. Quando todo mundo fechou os olhos, eu montei no carro, eu lá, aí 2 motos atrás de nós o tempo inteiro. E nós aqui, ó, fomos embora. Eu não sou produto da internet, irmão, eu faço a obra de Deus. Nós fizemos a obra de Deus. As nossas mãos tem sujeira, tem lama, tem cisco. Porque se você quiser lavar o pé de alguém, você vai ter que sujar a mão. Se você quiser lavar o pé de alguém, as suas mãos vão se sujar. Então, por favor, entenda. Quando Deus te levar para um lugar, se não tiver nada para te dar lá, é lá. É lá que Deus te chamou. E Abraão vai para o Egito. Lá ele teve que mentir. Sara, ainda que Sara era sua prima irmã. Irmão, sabe quanto tempo Abraão ficou no Egito? A Bíblia não relata, mas faz as contas. Abraão ficou 7 anos no Egito. E os 7 anos que Abraão ficou no Egito, Sara ficou na casa de Faraó. E certamente Faraó coabitou com Sara. Por quê? Porque Deus fala para ele no capítulo 15: sabes tu que a tua descendência será escrava em terra alheia. Deus estava dizendo o seguinte: lembra o que você fez lá no Egito? Agora a tua descendência vai ser escrava para remir. Por isso, não entregue a noiva. Se você entregar a noiva para a cultura, ela vai ser escrava da cultura. Se você entregar a noiva para a política, ela vai ser escrava da política. Se você entregar a noiva para mamon, ela vai ser escrava de mamon. Por isso as nossas escolhas, irmãos, não pode ter nada entre eu e Deus. A igreja está na terra para fazer a vontade de Deus. Você não pode negociar os princípios da noiva. Ainda que você seja um pastor, um presidente de ministério, você não tem esse direito. Você é só o amigo do noivo. E sabe o que o amigo do noivo faz? Eu falei isso lá em Lisboa. Quando falaram para João Batista, achando que ele era o Cristo, ele disse: não, eu sou só amigo do noivo. Porque na época de Jesus, se você ficasse noivo de uma moça, você não podia mais vê-la. Se você quisesse dar algum presente para ela, falar alguma poesia para ela, mandar um recado para ela, você tinha que ter um amigo leal. E o amigo que levava o Ferreiro Rocher, levava os recadinhos para ela. E esse amigo tinha que ter muito caráter para não permitir que a noiva se afeiçoasse dele mais do que com o noivo. O amigo do noivo é você, pastor, é você, líder, que traz os recados do noivo, mas não pode permitir que a noiva se apaixone por você mais do que ame o noivo. A noiva é do noivo, eu sou só amigo do noivo. Quando João Batista falou isso, ele estava dizendo isso: eu não posso permitir que a noiva se apaixone por mim. Porque o cara está lá todo dia dando presentinho, falando poesia, dando recado. Ele estava mais perto da noiva do que o próprio noivo. E ele tinha que ter caráter. Ele disse: eu me alegro com a voz do noivo. O que me alegra não é estar diante de você, noiva. O que me alegra é a voz do noivo. Você pode me aplaudir e reconhecer meu ministério, mas o que me muda, o que me transforma é a voz do noivo. Você está me entendendo isso aqui? Você é o amigo do noivo, é a amiga do noivo. Você só traz o recado, você só traz os presentes, os dons, você entrega. Amigo, esse é meu amigo, Jesus. Sou amigo do noivo, eu sou amigo do noivo.
noiva é dele. Eu sou amigo do noivo, eu sou amigo do noivo, e a noiva é dele. Fiel amigo, Senhor. Somente dele. Meu fiel amigo. Amém. Quando Abraão sai do Egito, 7 anos depois, ele sai do Egito. E sabe para onde ele volta? Ele volta para o primeiro altar que ele havia feito, onde Deus falou com ele pela primeira vez, nos carvalhais de Manre, entre Betel e Ai. A palavra que eu quero trazer para você nessa noite tem um significado só. Tem muitos contextos, muitos textos, muitas frases, muitos parágrafos, mas eu quero dar uma palavra para você. A palavra que eu tenho para você nessa noite é: volte para o lugar de ouvir a Deus. Volte para o lugar que você ouviu a Deus. Abraão estava voltando ao propósito. A Bíblia diz, nesse capítulo que nós lemos, Abraão estava armando as suas tendas, retornando ao início de Betel e Ai. Ele sai do Egito, e a Bíblia diz que Abraão sai do Egito muito rico. Se você entregar a noiva para Faraó, você fica rico também. Se você entregar a noiva para Faraó, você fica rico rapidinho. Tem algum problema com a riqueza, pastor? Claro que não, irmãos. Seja rico, seja abençoado, seja próspero, não tem problema nenhum ter. O problema é o caminho que a gente pode percorrer para ter isso, é que é perigoso. As bênçãos vão te alcançar, ela não tem como não dar certo. Se você anda com Jesus, as coisas vão querer estar perto de você. Você vai olhar no retrovisor assim, elas estão tudo correndo atrás de você. É incrível. Porque é muito bom estar com quem está com Cristo. E não adianta. Não adianta. Tem um homem muito rico no Brasil, muito rico. Milionário, bilionário. Eu acho que ele já está na eternidade. Ele contava o testemunho na Adonep, e ele dizia o seguinte, que um dia ele orou e disse: Deus, não precisa me dar mais nada, eu já tenho de tudo. Senhor, eu tenho mais do que eu preciso, eu não quero mais nada do Senhor, não precisa me dar mais nada. E o Senhor falou com ele em sonho de madrugada: então você tem que parar de me dar também, porque enquanto você não parar, eu não posso parar, porque eu não nego a minha palavra. A chave para parar isso não está na minha mão, está na sua. Ele disse que Deus falou com ele de madrugada. Ele conta isso numa revista de testemunho da Adonep. O dono da Gessi Lever, da fábrica de Omo, sabonetes, cremes dentais. Ele conta na revista Voz da Adonep. Há muitos anos atrás, eu era recém-convertido, eu vi esse testemunho. Ele orou e disse: Deus, não me dê mais nada, por favor, eu já tenho mais do que eu preciso. Eu tenho riqueza para os meus bisnetos, tataranetos. O Senhor falou com ele de madrugada: eu não posso parar de dar, então você vai ter que parar de me dar também. Porque se você não parar de me dar, eu também não posso parar de dar para você. Porque eu não posso negar a minha palavra. Então Abraão, ele estava muito rico. Abraão era muito rico, muito rico. E ele chega nos carvalhais de Manre. E para onde é que ele volta? Ele volta para o altar, que quando ele chegou ele não tinha nada. Quando Abraão chega na terra, ele não tinha nada, tinha poucas coisas. Agora ele sai do Egito com muita grana. E para onde é que ele vai? Ele vai para o altar. Porque do que adianta ter riqueza sem altar, irmãos? Do que adianta ter dom sem altar? Ter fama sem altar? Do que adianta ter dinheiro sem propósito? Do que adianta ser famoso? Alguém me perguntou esse dia: você não tem problema com a fama, Luiz? Eu digo: não, porque eu tenho uma causa para ela. Eu tenho uma causa para a fama, eu tenho uma causa para o recurso. Se Deus me deixar conhecido, quem vai ficar conhecido é Ele, porque eu tenho uma causa para isso. Se você não tem uma causa divina para aquilo que Deus está fazendo com você, querido, é inútil. Abraão estava voltando para o propósito onde primeiro estavam suas tendas, retornando ao início em Betel, a casa de Deus. Riqueza sem altar não subsiste, não perpetuam.
Do que adianta ter riqueza fora do propósito de Deus, gente? Então meu recado para todos nós aqui nessa noite é: voltem. Volte para o lugar que você ouvia Deus. Volte para o lugar que você não tinha nada, você não tinha esperança, você não tinha nada, mas você era um crente fervoroso, você era apaixonado por Cristo. Você pegava a Bíblia, só de abrir a Bíblia você chorava. Você não queria ter muita coisa, você só queria agradar o Senhor. E hoje você tem às vezes de tudo, mas não tem mais tempo para Cristo. Abraão, quando sai do Egito, sabe o que ele faz? Ele pega a riqueza e vai para o altar. Ele vai para o altar que primeiro ele fizera. Cutuca alguém que está do seu lado e diga: não se apaixone por dinheiro. Diga para ele: dinheiro é um mal necessário. Diga para ele: cuidado com as armadilhas cruéis do dinheiro. Cuidado com elas. As armadilhas são perigosas. Você sabe que dinheiro é a única coisa que Deus chama de Senhor na Bíblia? Lucas capítulo 16, depois você lê do versículo 10 em diante, até o 13, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. A única coisa que Deus chama de Senhor é o dinheiro, é a riqueza. E nós traduzimos prosperidade, achamos que prosperidade é ter de tudo. Não, prosperidade é não sentir falta de nada. Tem gente que tem de tudo, mas sente falta de tudo. Prosperidade não é ter de tudo, é não sentir falta de nada. O dinheiro fala com você, irmãos. Você já viu quando você vai ofertar, aquela nota grande, ela fala contigo. Ela diz: eu não, por favor. Você vai precisar de mim, amanhã é outro dia. Por favor, não faça isso com você. Verdade, irmãos. A gente acha legal porque é engraçado mesmo. O maior concorrente de Deus pela sua vida não é o diabo já foi vencido na cruz. Quando você entrou no cristianismo, Deus entregou para você um demônio derrotado, consumado. O seu maior inimigo é você. É o velho homem que não quer obedecer a Deus, que tem dificuldade de obedecer a Deus e se submeter à lei de Cristo. A lei da graça, ok, mas não deixa de ser lei. Porque a graça é de graça, mas não é barato. Amém, irmãos? Se apaixonar por dinheiro é perigoso. Ninguém pode servir a dois senhores. E sabe o que eu achava? Eu achava que se eu fosse espiritual, Deus ia me dar coisas materiais. Eu achava assim: se eu for um homem espiritual, Deus vai me dar coisas materiais. E é o contrário. Eu tenho que ser fiel na riqueza ilícita, para que Deus me confie as verdadeiras. Se no alheio não foste fiel, quem vos dará o que é vosso? Se eu não sou fiel nem com coisas materiais, como é que Deus vai me revelar coisas profundas e ocultas que nem a NASA sabe? Como, irmãos? É ao contrário, eu tenho que ser fiel com as coisas, para que Deus possa me confiar coisas sobrenaturais. Amém? A bênção de Deus fora da vontade de Deus se torna maldição. Escute isso: a bênção de Deus fora da vontade de Deus se torna maldição. Irmãos, a bênção e a ostentação, elas vestem a mesma roupa, elas só têm espíritos diferentes. Amém? Você está me ouvindo? Você está prestando atenção? Presta atenção em mim, senão eu paro de falar. Amém? Não converse, preste atenção no que eu estou dizendo. As muitas doutrinas que trazem a você uma consciência da sua força, não é evangelho. O evangelho traz consciência da sua fraqueza, não da sua força. As pessoas ficam dizendo: você pode, você consegue, você é de Deus, Deus tem promessas para você, Deus... Tudo isso é verdade, mas se o evangelho que não traz consciência das suas fraquezas, não pode firmar você na sua força. O evangelho primeiro vai mostrar suas fraquezas, depois vai olhar para você e dizer: diga ao fraco, eu sou forte. É das fraquezas que nasce a força, é das trevas que nasce a luz. Amém? Você não pode viver na sua força sem uma consciência da sua fraqueza. O evangelho é contrário à lógica humana, irmãos. O evangelho é loucura. Olha para você: se você fosse Deus, você escolheria você? Claro que não, irmão. Não escolheria, meu irmão.
Por favor, não discuta com lógica humana o Evangelho. O Evangelho é... Como é que as pessoas vão entender que o inocente morreu por pecadores? Como é que as pessoas vão entender que o Evangelho não tem lógica? É uma contracultura, é contraditoriamente humana. Irmãos, o que eu vou falar pode ser pesado, mas eu vou falar. Quando se tem mais do que se precisa, se perde a noção do que realmente é valoroso na vida. Por isso eu tenho que ser treinado no pouco, para Deus me confiar muito. Para quando o dinheiro bater na minha porta, eu ser generoso, eu ser abençoador. Ninguém passar fome do meu lado, ninguém passar necessidade do meu lado. As pessoas que estão comigo no ministério têm que viver bem, comer bem. Eu não acredito no ministério que só um enriquece. Eu não acredito no ministério que só um prospera, que só um tem um recurso. Eu não acredito no ministério assim. A lei de Deus é para todos. Quando o céu cria, ele diz: façamos nós. É nós, mano. Olha a oração. Pai, pão. Se o Pai é nosso, o pão é nosso, o pecado também é nosso. Porque se um membro do corpo padece, todo o corpo padece. Então eu não posso me alegrar com a derrota de um irmão. Eu não posso me alegrar com o pecado de um pastor, com o pecado de uma igreja, com o pecado de um irmão. Não. Eu não vou usar isso para fazer prosélito, para encher o meu trabalho. Não. Eu tenho que me alegrar e me entristecer. Eu tenho que me entristecer e não me alegrar. Se eu sou intercessor, eu me entristeço. Então, cutuca alguém que está do seu lado, diga: faça o caminho de volta. Faça o que você precisa fazer diante do altar do Senhor. Diga para ele. Amém. Que bênção quando nós temos altares para voltar. Amém. Então vai construindo, irmão. Ainda que Deus não está te usando, você não está sendo útil para muita coisa no Evangelho. Fique tranquilo. Vai armazenando, vai armazenando. Se um dia você for na minha oficina, no meu escritório lá em Itajaí, eu vou mostrar para você. Eu tenho pilhas e pilhas de esboços assim, cadernos, coisas escritas de 1995, 96, coisas que eu nem preguei ainda, coisas que, um monte de coisas. Hoje você vê na internet o fruto daquela época, que eu me trancava num quarto, ficava 5, 6, 7, um dia, 2, 3 dias, jogava a chave por baixo da porta e dizia para ele assim: me tira daqui só tal dia, com uma garrafa de água, e ficava lá dentro. E ele falava e eu escrevia, e eu abria a Bíblia e escrevia, e aí abria a Bíblia e escrevia. Não tinha gente para me ouvir, mas eu fui armazenando. O máximo que eu pregava era numa casa de recuperação com 20 viciados em drogas. E eu pregava, e qualquer coisa que você falava, eles davam glória. E eu fui armazenando. Quando a porta abriu, nós entramos, irmãos. E as pessoas diziam: cara, que mensagem é essa? Onde é que você tirou isso? Daquele quarto, em 1995, 96, 97. Quando não tinha, a Iraci trabalhava, fazia faxina na casa dos irmãos para sustentar a nossa casa. E eu andava de bicicleta nas ruas de Itajaí, querendo ser um pregador do Evangelho dentro dos ônibus. Gritava: oh! Todo mundo olhava e dizia: Jesus ama vocês. Aí. E eu sabia que um dia Deus ia encher as cadeiras. Eu sabia que um dia Deus ia encher as cadeiras. Amém? Amém, irmãos? Eu e você precisamos ter clareza do reino de Deus. Diga para alguém que está do seu lado: volte, volte, volte. Não faça missão sem uma origem. Não faça missão sem uma causa. Não faça missão sem uma finalidade. Não faça missão sem um fundamento. Não faça missão sem uma legislação. Ou seja, qual é a origem da causa? Da onde partiu tudo? Partiu de Deus, então faça. Qual é a causa da missão? Por que eu tenho que fazer? Qual é a finalidade? Para onde eu quero levar o que eu estou fazendo? Qual é o fundamento? Onde está firmado isso? E qual é a legislação? Qual é o espírito que rege o que eu estou fazendo? Porque a gente vai indo, irmão, vai perdendo a noção. Eu e você precisamos voltar para o lugar em Deus. Amém, irmãos? Amém? Escute, um dia
Um dia Natã, o profeta Natã, entrou no palácio, entrou lá onde Davi estava sentado no trono, e ele começou a contar uma história para Davi. Ele disse: Davi, eu tenho uma história para contar para você. Ele diz: Davi, tinha um homem que ele tinha uma ovelhinha, e tinha um outro que tinha um monte de ovelhas. E sabe o que aconteceu, Davi? Passou um viajante. Você acredita que eles pegaram a ovelha daquele que tinha uma só ovelhinha, mataram aquela ovelhinha? Irmão, Davi enfurecido, ele se levanta do trono e diz: tem que matar esse cara, e tem que devolver 4 vezes mais. Natã olhou para ele, eu acho que com dor no coração, e disse: sabe quem é esse cara, Davi? Esse cara é você. Sabe por que Natã usou a figura de ovelha? Natã estava dizendo o seguinte: tinha um cara que tinha uma ovelhinha, para devolver ele para o pasto, para devolver ele para onde tudo começou. Porque agora Davi era rei, ele tinha uma cabeça de rei, mas não tinha mais um coração de pastor. Ele tinha uma cabeça de rei, ele mandava em tudo, mas o coração dele não era mais de pastor. Quando ele tinha o coração de pastor, sabe o que ele fazia? Ele abria a boca do leão e tirava a ovelha lá de dentro. Ele disse isso. Mas agora que ele só tem uma cabeça de rei, não tem mais um coração de pastor, ele empurra a ovelha para frente para morrer primeiro. O maior perigo é um líder crescer aqui na mente e perder o coração. Cresce aqui, fica inteligentíssimo, ideias fantásticas, sobrenaturais, mas não tem mais o coração de pastor. Não tem mais o coração do pasto. Aquele cara que fazia uma comidinha, sabia que o irmão João não tinha o que comer, ele ia lá no mercado e comprava e levava na casa do irmão João. Sabe, é esse coração que Deus não quer que a gente perca, irmão. Você pode ficar famoso, você pode ser a última Coca-Cola do deserto, não tem problema, a última bolacha do pacote. Você pode ficar grande, líder, você pode ficar rico, mas por favor não perca o coração que um dia você teve quando tudo começou. Quando você não tinha nada, você não estava em lugar nenhum, ninguém tinha te dado microfone, você não tinha nenhum terno para pôr, não tinha uma gravata para pôr, você não tinha um púlpito para pregar, você não tinha ninguém para te ouvir, você amava Jesus acima de tudo. E agora a gente tem tudo, irmão. Davi tinha uma cabeça de rei, mas ele não tinha mais o coração de pastor. Antes ele se arriscava pelas ovelhas, agora ele está empurrando as ovelhas para frente. Quando ele fez com Urias, empurrou Urias para frente para morrer. Empurrou Urias para frente. O problema não é ter uma cabeça de rei, porque Deus quer que você cresça, irmão. Deus quer que você cresça. Ele diz: cresça na graça, cresça no conhecimento. Claro, irmãos, há 27 anos pregando o evangelho, você vai ficando inteligente, você vai crescendo, tinha uma professora de português lá no Mevão, uma irmã, que ela falava muito bem português, uma pastora, e eu pedi para ela: a senhora me corrige quando eu falar errado? Comprei um caderno de 20 matérias para ela, dei uma caneta para ela e ela ficava anotando. Só que no meio do culto, irmão, você olhava, ela estava babando no chão, o caderno por cima dela, ela já estava de rolo, já tinha ido. Eu disse: a irmã não anotou nada? Ela disse: ai, pastor, hoje não deu, estava muito cheio de unção. Aí o Senhor disse: por que você está tão preocupado em falar bonito? Por que você não fala a verdade? Porque em vez de querer falar bonito, você não fala verdades. Organize ela no seu espírito e fale as verdades. Por que a gente quer impressionar pessoas enquanto a gente deveria querer impressionar a Deus, irmãos? Porque a gente vai perdendo o coração, e se os aplausos acabarem, a gente acha que acabou. Não, irmão, não acaba. Um dia Deus escreveu na parede para um rei lá na Babilônia: Menem, Menem, Tekel e Parsim. Daniel capítulo 5. Belsazar. E ninguém descobriu o que estava escrito ali. A rainha mãe disse para o filho dela, Belsazar, e disse assim: meu filho, na época do teu pai tinha um homem aqui. Rapaz, o homem era zica mesmo. O homem, ele revelava tudo, o homem era profeta. Daniel já estava esquecido, ninguém mais sabia quem ele era. O rei assim: então manda chamar ele. Daniel já estava envelhecendo, irmão. Quando Daniel vai entrando no palácio, depois você lê capítulo 5 de Daniel,
Daniel está entrando, Belsazar se levanta e diz: és tu aí do mesmo Daniel que meu pai falava? Ele diz assim: o mesmo. Mudou de rei 3 vezes na Babilônia e Daniel continuou sendo o mesmo homem, com a mesma unção, com a mesma carga, com o mesmo nível de autoridade. E Belsazar disse: olha, se você acertar o que está escrito ali, vou te dar presente. Ó, profetiza ali que eu te dou uma oferta. Daniel disse: deixa os teus presentes para os teus. E Daniel começou a contar a história para ele. Daniel disse: sabe o que está escrito ali? Daniel disse: teu pai matava quem queria e deixava viver quem queria. Um dia ele se arrependeu, Deus colocou ele para pastar com os animais. Ele comeu pasto com os animais. Cresceu pena nele. Mas ele se arrependeu. E sabe o que ele fez? Ele mandou tirar todos os utensílios da casa do Senhor. E ele mandou adorar só um Deus aqui. E tu sabias disso. Tu devolvesse todos os utensílios para a casa do Senhor e adorasse outros deuses. Sabe o que está escrito ali? Pesado foste na balança e achado em falta. Sabe o que eu falo para os meus filhos? Eu falo isso para os meus filhos. Deus teve muito mais misericórdia de Davi do que de Salomão, porque Davi não tinha uma referência. Deus teve muito mais misericórdia de Nabucodonosor do que Belsazar, porque Nabucodonosor também não tinha uma referência de pai. Eu digo para os meus filhos isso: não pense que vocês vão ter o mesmo nível de misericórdia que eu tive, porque eu não tive referência. Mas vocês têm uma referência, e sigam as vossas referências, porque eu sou pai para vocês, sou amigo de vocês. O que é meu é de vocês também. Então, para uma geração que não teve referência, o nível de misericórdia é maior, irmãos. Não é que Deus ama mais um do que o outro. Irmãos, o problema não é ter cabeça de rei, é perder o coração de pastor. Deixa eu te falar. Quando Absalão pega as concubinas e vai deitar-se no palácio, no terraço, o que é que Davi faz? Tira a cabeça de rei. Vai para onde? Para o deserto. E o que é que ele pede no deserto? Cria em mim um coração puro. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: devolve o coração que eu tinha. Devolve, Senhor. Cria em mim um coração puro. Renova em mim um espírito inabalável. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. E sustenta-me com o espírito voluntário. Então eu vou ensinar os transgressores o teu caminho, e os pecadores se converterão a ti. Coração. Aleluia. Cutuca alguém que está do seu lado, diga: volte. Volte para aquele lugar de pureza. Diga para ele: volte. Sabe o que Deus está dizendo? Volte para o lugar que era só eu, você e as ovelhas. Não tinha nada no nosso meio, não tinha business no nosso meio, não tinha manipulação no nosso meio, não tinha imoralidade no nosso meio. Era só você e eu e as ovelhas, você e eu e as ovelhas. Não tinha mais nada. Eu oro por uma liderança sadia em Portugal, irmãos. Eu oro, levante sua mão se você quer essa palavra. Eu oro para que Deus levante homens e mulheres, homens dignos de aceitação, mulheres dignas de aceitação. Eu oro para que Deus restaure pastores, apóstolos. Eu oro para que Deus restaure ministérios, que Deus torne a igreja de Portugal saudável, assim como saudável e pura é o coração de Deus. Volte ao tempo que era só você e eu e as ovelhas. Aleluia. Deus vai fazer uma faxina na Europa, irmãos. Se preparem, Deus vai fazer uma faxina na Europa. Ele está acendendo a luz, e quando a luz acende é terrível. Quando a luz acende é terrível. Às vezes a gente apaga a luz da igreja para adorar a Deus, mas Deus vai acender uma luz.
E vai mostrar toda a vergonha que nós carregamos, vai mostrar toda a culpa, tudo aquilo que nós fizemos de errado, toda a nossa ganância. Deus vai fazer isso na Europa, se preparem. E não é porque eu estou dizendo, é a palavra de Deus. Por isso faço uma reciclagem diariamente. Veja o que nós estamos perdendo. Perdemos a dracma, para tudo vai atrás dela. Mas é uma só, vamos continuar? Não. Quando Davi estava levando a arca e um homem tocou na arca e morreu, Davi parou e disse: tem alguma coisa errada. Às vezes as pessoas vão morrendo enquanto nós caminhamos e a gente diz: morreu porque não tem fé. Não, irmão, você é um líder, para tudo. Para tudo. Davi parou e foi para casa e ficou 3 meses lá pensando: como eu trarei a minha arca do Senhor, como trarei a minha arca do Senhor, como trarei a minha. Alguém disse: Davi, você fez errado. A arca de Deus não é para desfilar com ela num carro de boi, tem que trazer no ombro, nas costas. Você tem que empregar sacrifício nela. E só quem pode trazer são os levitas. Não é qualquer um que acha que pode botar a mão na arca, que está acostumado com o poder, que está acostumado com a prosperidade, que está acostumado. Não se acostume, irmão, porque caminho com Cristo é novidade de vida. Todo dia tem uma novidade de vida. Todo dia tem algo novo, algo sobrenatural, extraordinário. Todo dia tem, cada culto é um culto diferente. A sua glória quer vir e derramar todo dia. Meu Deus, não se acostume com a glória, porque se você se acostuma, você não tem mais a mesma reverência de antes. Não se acostume, irmão. O dia que eu não choro na presença de Deus, eu forço até sair lágrima. Por quê? Porque eu tenho que chorar de bondade, chorar de gratidão, chorar de satisfação. Faz isso, pastor? Faço. E se Deus não me derruba, eu me jogo. Se Ele não me derrubar, eu me jogo. Alguém me perguntou esses dias assim: pastor, eu lembro, olha o que a pessoa falou. Vê se não dá. Eu falei assim: pastor, eu lembro quando Deus te usava. Ah, você lembra? Lembro quando Deus te usava. Você chegava assim na beirada do altar, você dizia: receba. Caía todo mundo. Eu lembro que você dizia: receba poder, receba, receba. Caía todo mundo, pastor. Pastor, o senhor já percebeu que as pessoas não caem mais na unção? Eu digo: não cai mais. Por quê, pastor? Eu disse para ela: porque Deus está derrubando as pessoas por dentro agora. Todos os altares que nós construímos aqui dentro, o Senhor está derramando, destruindo. Por que você acha que Abraão pegou Ló, botou do lado dele e disse: Ló, escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Você acha por que Abraão fez isso, irmão? É como se Abraão estivesse dizendo: eu não posso escolhê-lo, porque Deus falou que ia me mostrar. Ele não mostrou ainda. E se Ele não mostrou ainda, eu não posso pegar nada. Eu não posso, eu tenho que ficar servindo todo mundo. Às vezes, irmãos, deixa eu contar um pecado aqui para vocês. Está gravando, né? Contar. Às vezes eu via ministérios crescendo e eu ficava para trás. Eu dizia: meu Deus, eu prego muito melhor que isso aí. Ai, Senhor, que é uma besteira que o cara está falando aí, Jesus. Usa eu, Senhor, sou legal. Um dia eu estava chorando, orando e disse: Deus, eu queria dar fruto. Eu queria dar fruto, Senhor. Ele disse: Luiz, vai chegar uma época que você vai dar fruto. Agora, enquanto você não estiver dando fruto, celebre o fruto das pessoas que já estão dando fruto. Celebre o fruto dela, porque à medida que você as medir, você será medido um dia. Irmão, quando alguém me diz: ó, fulano de tal está crescendo, irmão, eu me alegro. Eu me alegro. Às vezes a alma quer gritar, diz: aquieta-te dentro de mim, sua invejosa. Fica quieta aí, sua invejosa. Aquieta-te dentro de mim. Celebro com os meus irmãos. Se eles já estão conseguindo, glória a Deus. Se eu ainda não, vai chegar o meu tempo, vai chegar o meu dia, vai chegar o seu dia, irmãos. Agora, por favor, Spurgeon falava isso, Charles Spurgeon. Ele dizia assim: você quer ser exaltado num mundo que o seu Senhor foi crucificado?
Você quer ser exaltado em um mundo que o seu Senhor foi crucificado? Para nós, o que é exaltação? É ter mais? É ser mais? É fazer mais? Não, irmão. Ser exaltado é o céu, o inferno, terra. Reconhecer o que você carrega de Deus. Exaltação é as pessoas olhar para você e saber que você é diferente. Tem algo diferente. Eu contei isso lá em Almada, na igreja do Rafael. A igreja que o Rafael é pastor. Numa ilha da África, um missionário chamado David, ele foi enviado para lá. Ele ficou 10 anos nessa ilha, o David. O David ficou 10 anos nessa ilha. O David não abriu igreja. O David nunca leu a Bíblia para ninguém. O David, ele nunca fez um culto na casa de ninguém. Ele só vivia no meio das pessoas da ilha. Só vivia ali no meio. 10 anos depois, ele já estava mais doente, mais fraco, já envelhecendo. Aí, o David foi embora, a agência mandou outro missionário. Esse missionário plantou uma igreja, construiu uma igreja e abriu uma igreja, começou a pregar a Bíblia para as pessoas, começou a pregar sobre Jesus. Ele dizia assim, ó, vocês precisam conhecer um homem íntegro, um homem reto, um homem poderoso, um homem feliz, um homem de paz, e o nome dele é Jesus. Aí alguém da ilha levantou no meio da multidão e disse, Senhor, esse homem que o senhor está falando aí a gente conhece, mas o nome dele não é Jesus, é David. Você está me entendendo? David transmitiu Jesus sem nunca ter lido a Bíblia para ninguém. O nome dele não é Jesus, é David. Quando olham para você, o que a gente vê? O que as pessoas veem em você? Vê alguém que está atrás do quê? Vê alguém que representa o quê? Você é o único lugar que céus e terra se encontram, alinhando o seu plano. Porque você tem os dois códigos. Você tem pó da terra e tem glória. Você tem a glória de Deus e o pó da terra. Um dia você vai morrer e o que é pó vai voltar para o pó, e o que é glória vai voltar para a glória. Se você representa pó, cuidado, porque o diabo tem poder. Deus deu poder para ele para se alimentar do pó da terra, mas disse que ele nunca poderia tocar na glória, porque os que são nascidos de Deus, o maligno não lhe toca. Então o que você representa? Pó ou glória? Unção ou terra? O que você representa? Ganância ou generosidade? Amor ou ódio? Irmão, a Bíblia diz que a terra não podia sustentá-los. Como? Se eles eram ricos, a terra não podia sustentá-los. Eles tiveram que se dividir por causa da fartura. Você já viu que a necessidade une mais do que a fartura? A Bíblia diz que a terra não podia suportá-los porque eles tinham muitos bens. Poxa, agora querem para eles estar junto. Que as igrejas são grandes, tem bastante gente, tem prosperidade. Por que se davam antes e não se dão agora? Porque ficaram grandes. E a Bíblia diz que os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Sabe quem eram os cananeus e os ferezeus? Eles eram considerados homens de negócios daquela terra. Irmão, tem muitos homens de negócios que Deus levantou para fazer negócios. Lá na igreja que eu sou pastor, eu digo para os nossos empresários, eu não fui chamado para ganhar dinheiro. Eu fui chamado para ganhar vidas. Eu fui chamado para ganhar vidas. Vocês foram chamados para ganhar dinheiro. Nós temos reuniões de empresários lá, que vai ser o propósito dessa casa aqui também. Nós temos reuniões de empresários lá. Eu digo para eles, eu não fui chamado para ganhar dinheiro, eu sou pastor. Eu fui chamado para ganhar a vida com o seu dinheiro. Se você entender que a sua empresa é uma obra missionária, você vai prosperar e eu vou ganhar muita alma. Mas eu nunca tive que ligar para eles e dizer, ei, você tem que me dar dinheiro. Nunca ninguém recebeu uma ligação minha pedindo dinheiro. Por quê? Porque eles estão prosperando. Se eles entendem o ministério e dão o dinheiro para mim trabalhar e ganhar almas e as nações, eles prosperam. Se eles não fazem isso, eles quebram.
Porque a empresa deles nasceu para este propósito. Irmãos, e os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão. Os pastores brigando. Sabe por que os pastores brigavam? Porque Ló tinha rebanho e Abraão também tinha rebanho. Chegava de noite, os rebanhos se misturavam. E na hora de separar, na hora de botar um rebanho aqui, ó, essa aqui é minha. Não, essa aqui é minha. Não, essa aqui é minha. Aí os pastores começavam a brigar porque as ovelhas se misturavam. O que eu aprendo aqui? Que as ovelhas não têm problema de se misturar. São os pastores que não gostam que elas se misturem. Os pastores não gostam que elas se misturem. Se é daqui, não pode ir no culto lá. Se é daqui, não pode ir no evento lá. Meu irmão, se isso for evangelho, então eu vou voltar a ser bandido. Isso não é evangelho, irmãos. Não é evangelho. A noiva é do noivo. Nós somos o amigo do noivo. Não intrometa-se na vida das pessoas. Deixa as pessoas ser conduzidas, ser amadas, ser prósperas. Aí Ló foi para Zoar. Ló escolheu as campinas de Zoar. Só que a Bíblia diz que as campinas de Zoar era como o jardim do Senhor antes de Deus derrubar Sodoma e Gomorra. Deixa eu te falar, não construa em lugar que Deus está pronto a derrubar. Não tente levantar altares que Deus está pronto a destroná-los. Tem pessoa que Deus está tratando. Se você se meter ali, você pode ser tratado junto com ela. Você ama, ajuda, serve, mas não se mete. Porque Deus está tratando. Pegou isso no seu espírito? E a Bíblia diz que, eu vou terminar, fique tranquilo, nós já vamos tomar uma água. Ló chegou em Sodoma, e a Bíblia diz que ele chegou em Zoar e foi armando as suas tendas até Sodoma. Ele não foi para Sodoma, ele foi para Zoar. Ele foi armando as tendas até Sodoma. Ou seja, ele foi para o lugar certo, mas ele foi crescendo para o lado errado. Ele começou a fazer a coisa certa, mas foi crescendo para o lado errado. Por favor, não cresça para o lado errado. Não vai crescer para o lugar que Deus vai derrubar. Não vai crescer para o lugar que Deus não aprova. Você não pode. A pior coisa que pode acontecer para um homem é ele ter sucesso no lugar que Deus não aprova, numa coisa que Deus não aprova. Amém, irmãos? Porque ele vai tendo sucesso, ele acha que ele tem a aprovação de Deus, e ele não tem a aprovação de Deus. Não escolha pela vista. Amém, irmãos? Aí Ló vai para lá, Abraão fica aqui. E aí a Bíblia é clara no versículo 14. Disse o Senhor a Abraão depois que Ló se apartou dele. Sabe quem é Ló? É tudo aquilo que te impede de ver a terra no seu comprimento, na sua largura. Ló é tudo aquilo que te impede. Deus vai tirar o Ló do meio. E Ló pode ser que não seja uma pessoa no seu caminho, seja coisas no seu caminho. Talvez tenha muita coisa que você botou no caminho e você não está enxergando o que Deus te mostrou. Nessa noite Deus está dizendo, eu vou tirar Ló do caminho para você ver o que eu tenho para mostrar. Quando disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, Deus disse, levanta agora os olhos e vê, toda a terra é tua. Já era tua, mas tu não via, por quê? Porque tinha Ló no meio. Vê ela no comprimento e na sua largura. E viu, agora levanta e percorre ela. Vai atrás, você só vê não adianta, você tem que pegar, você tem que ir atrás. No comprimento e na largura. Comprimento é quando você anda para frente, para trás, é coisa boa. Mas na largura é quando você anda para o lado, quando vai todo mundo e você não. Nessa noite, irmãos, o que o Senhor está ministrando no meu coração para deixar para você a minha preocupação hoje aqui, como ministro do Senhor, é deixar uma verdade que confronte você.
porque me confrontou muito e eu não vou apanhar sozinho. Essa verdade é que eu tenho que voltar para um lugar que me protegia, um lugar de unção, um lugar de paixão, um lugar de lágrimas. Não perca suas lágrimas pelo Evangelho. O dia que você não chorar mais com Deus, o dia que você não tiver mais vontade de ajudar ninguém, o dia que os doentes ficar perto de você e não serem curados, talvez você esteja mais doente do que eles. Talvez você esteja pior do que aquilo que você está anunciando. Essa palavra me confrontou muito há uns dias atrás. Eu preguei essa palavra lá em Itajaí, lá em Campinas, no Café com Pastores. Hoje à tarde, quando eu me organizei para vir para cá, eu disse, eu vou falar sobre isso. Irmãos, às vezes é só um ajuste, às vezes é só um parafuso frouxo. Nós precisamos nos ajustar, porque aquilo que Deus está para fazer na Europa, você não pode ficar de fora. Por favor, não fique de fora. Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem filhos dedicados. Os dedicados, eles sempre recebem um pouco mais, porque eles se apresentam um pouco mais, eles andam mais profundo. Amém, irmãos? Fique de pé comigo nessa noite, por favor.